Boa tarde, PDR José de Anchieta. Estamos aqui para tentar gravar esse vídeo pela quinta vez. Não está sendo fácil gravar esse vídeo não, amados. O mistério é grande, é profundo. O nervosismo já até passou. É a quinta vez que estamos tentando gravar esse vídeo. Então eu queria muito compartilhar essa palavra com vocês. Não vamos desistir até conseguir. Porque estamos em crise, estamos ao meio ao caos, mas eu espero que você esteja em paz. Eu espero que essa palavra de hoje seja um alento, seja um direcionador para a sua vida. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos estar lendo 3 versículos do Evangelho de Lucas 22. 44, o 45 e o 46. Que diz assim: estando em agonia, Jesus orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. E Jesus, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos. E ele, Jesus, encontrou-os dormindo de tristeza. E Jesus disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Queridos, eu queria falar rapidamente um pouquinho do contexto desse versículo. Esses 3 versículos é o próprio Jesus, fala sobre os últimos momentos de Jesus aqui na terra, encarnado, e ele passa algumas últimas instruções para os seus discípulos. Era um momento próximo da Páscoa, como nós também estamos próximo da Páscoa, e Jesus vem se despedindo dessa passagem dele aqui pela terra. E nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro nesse contexto de despedida, desse cenário de caos, porque pense comigo, o Mestre, o Deus, o Filho, o primogênito encarnado estava se despedindo dos seus discípulos. Então era um momento de caos. A base, o fundamento de tudo que eles acreditaram, porque eles abriram mão de sua família, da sua vida, dos seus trabalhos, dos seus afazeres, para estar com Cristo, para caminhar com Ele nesses 3 anos de ministério de Jesus. E aquilo estava chegando ao fim, aos olhos humanos. Então havia um cenário meio desolador, um cenário de caos, como nós também estamos vivendo, um cenário de caos. E eu queria dizer para você que o mais importante não é o caos, e nem é só passar pelo caos, mas o importante, a mensagem central que eu quero trazer para você nesta hora, é quem você está se tornando nesse caos. Quem vai sair no final das contas após esse caos passar? Essa é a pergunta, essa é a mensagem desta noite. Então, amados, Pedro, esse Simão Pedro é o mesmo Pedro que você já ouviu várias pregações, leu a respeito, do Pedro que estava no barco e Jesus chama para que ele venha andar sobre as águas, e ele anda e começa a afundar, e Jesus vai lá e toma pela mão. Esse mesmo Pedro é um Pedro que viu várias coisas, vários milagres acontecerem. E agora ele está diante de uma situação que ele não tinha visto ainda, a despedida do seu mestre. Então, se você olhar no versículo 31, Jesus diz assim: Simão, Simão Pedro, hoje mesmo o diabo pediu para se andar, para peneirar, para tentar contra a sua vida. Ou seja, Simão, fique atento, fique alerta, o diabo quer te destruir. E aí no versículo 32, Jesus fala assim: mas hoje mesmo eu orei, intercedi por você junto ao Pai. A situação não estava confortável porque Pedro ainda não estava transformado. Ele não tinha a estrutura necessária a qual Jesus queria, desejava encontrar nele. E é isso que Jesus estava falando com ele. Mas Pedro vira para Jesus no versículo 33 e diz assim: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão, eu estou pronto para morrer por ti.
E eu fico olhando esses versículos e me vendo neles, vendo a nossa igreja, vendo a igreja, a noiva de Cristo, nesses versículos. Amados, essa situação de pandemia é como se eu fosse assim, opa, igreja, para. Você tem falado muito, você tem discursado muito, cantado muitas coisas, mas você não tem estrutura para fazer o que você está prometendo. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Pedro, você não tem estrutura para cumprir o que você está prometendo. E Jesus está dando uma chance para nós como igreja, como ele deu para Pedro. Falou, Pedro, eu vou te avisar. Hoje mesmo você vai me negar. Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Igreja, Jesus está nos falando. Não é o fim. Não é o fim. São os princípios de dores que estão acontecendo. E você precisa entender que você não tem estrutura ainda. Você não é uma noiva madura. Você não é uma noiva prudente e vigilante que vai conseguir passar pelo que você tem que passar. Estou te dando uma chance. Para. Pensa. E reflita. E saia dessa situação. Uma noiva limpa, fortalecida e prudente. É isso que Deus está falando para Pedro. É isso que ele está falando para Pedro. Tu vai me negar. Você ainda não é o servo completo. Amados, situação de caos. Todos passamos. Jesus passou. Os discípulos passaram. A Bíblia fala que Jesus estava tão angustiado que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Então não é privilégio seu passar por momentos difíceis, de momentos de angústia. O próprio mestre passou e o próprio mestre se permitiu passar. Ele falou, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então você não está sozinho nessa angústia e nessa dificuldade de passar por essa situação. Mas o mais importante é quem é o Adson, quem é você, quem é a versão de você que vai romper essa assunto. Porque o coronavírus vai passar, porque não é o fim. Ele vai passar, mas qual é a igreja que vai sair? Queridos, nós vivemos uma vida, e esse confinamento me fortaleceu essa lição que Deus tinha me dado há um tempo atrás. Eu estava aqui em casa e o meu filho mais velho, Bernardo, ele me chamou para lavar o carro, ele ama lavar o carro comigo. E ele me chamou para lavar o carro. Eu falei, vamos lavar o carro. Mas ele gosta de se molhar o carro, se sujar de espuma e rolar no chão todo molhado. Ele gosta da bagunça. Então ele mais me atrapalha do que me ajuda. E eu relevei uma vez, relevei a segunda, e na terceira eu já estava, né? Quem me conhece sabe do temperamento que está em processo de transformação. Me deu vontade de falar assim, Bernardo, deixa que eu lavo sozinho que eu vou mais rápido. Quando me veio isso à mente, eu falei, não, eu não vou falar isso. Porque o mais importante não era o carro. Não era o quanto o carro ia ficar mais limpo, o quanto o carro ia poder ser lavado mais rápido. O importante era o processo, era estar junto com ele, era poder transmitir para ele o quanto era importante ele estar comigo. Por que eu estou falando isso, igreja? Porque nós vivemos como se Deus precisasse das nossas pregações, como se Ele precisasse do nosso louvor. Eu sou um professor, então eu tenho que dar aula porque Deus precisa que eu dê aula, Ele precisa que eu pregue. Deus não precisa disso, porque nós estamos todos parados, todos confinados. A igreja está fechada, a igreja está vazia agora. Outrora estaríamos todos nós lá cantando, ministrando, eu estaria lá pregando hoje. Mas estou na minha casa, preso, sem poder sair na rua. Mas Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo adorado. O que nós temos que aprender com isso, igreja? Que Deus continua sendo Deus, mesmo você não estando na igreja. Ele continua sendo Deus, mesmo você sendo impedido de subir no púlpito, mesmo você sendo impedido de tocar, de cantar para a multidão. Ele continua sendo Deus, porque Ele não depende do que nós podemos fazer. Mas assim como foi com Pedro, Ele quer contar conosco. Ele tem prazer em nós.
Ele tem prazer em passar por esse processo conosco, como ele passou por esse processo com Pedro, porque Jesus já havia dito para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu conto com você, Pedro, para o propósito final. Igreja, Deus conta conosco para estabelecermos o seu reino. Ele quer contar conosco, mas ele quer contar com uma igreja pura, santa e imaculada. Amados, Deus está nos dando uma oportunidade de pararmos e pensarmos e refletirmos sobre quem nós estamos nos tornando. Qual é a igreja? Amados, Deus está dizendo assim: igreja, vocês ainda não têm a estrutura como Pedro não tinha. Vocês podem ter visto muitas coisas, como Pedro viu. Ele chegou a andar sobre as águas, ele viu milagres, mas ele não estava pronto. E nós não estamos prontos, mas estamos tendo a oportunidade. Aqueles que vão passar por essa epidemia, aqueles que vão estar vivos amanhã, vão ter a oportunidade de ter a estrutura, de fortalecer, de se moldar, de se aperfeiçoar e contar para os seus filhos. E se Deus permitir, para os seus netos, que os princípios de dores começaram. Mas nós que vamos sobreviver, que vamos passar por isso, vamos juntos como um só corpo, nos tornarmos a noiva que Cristo veio buscar. Ele está às portas. Literalmente, ele está à porta, pronto para buscar a sua noiva. Nós, igreja, que estamos aqui, é que nós ainda não estamos preparados. Precisamos nos preparar para este fim. E é esta mensagem que eu queria compartilhar com você. Essa oportunidade. O que você vai fazer com essa oportunidade? Se entregar ao desespero, se entregar ao caos, ser aquele que vai ficar o dia inteiro no WhatsApp, replicando vídeos, replicando o caos, ou você vai ser aquele que vai se juntar a nós, e vai se dobrar os seus joelhos, e vai jejuar, e vai orar, e vai clamar, e vai prantear, e vai sentir a angústia, as dores do parto que está para acontecer. É isso que nós precisamos, igreja. E eu queria neste momento pedir que você agora, que está ouvindo essa pregação, estamos chegando já no final, junte a sua família, junte seus filhos, esposo, esposa, deem as mãos, reflitam sobre tudo que está acontecendo, reflitam sobre essa oportunidade, se sentirem desejo, ajoelhem, mas orem ao Pai. Precisamos juntos passar por isso. E se Deus quiser, muito em breve, vamos poder estar juntos, se abraçando, se beijando, se coladinhos uns aos outros, como brasas juntas no altar. E vamos estar fervendo, vamos estar em chamas, pregoando com autoridade de quem passou por esse princípio de dores. E clamamos juntos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Ore agora, entregue esse momento, entregue toda a igreja, todo o planeta, tudo na mão de Deus. Vamos confiar naquele que é o único que tem o poder para nos salvar e nos guardar e nos levarmos para o centro da vontade dele. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?